Neste exato momento, seu computador pode estar sendo invadido por um hacker. Por isso, Diálogos na Universidade resolveu dar uma ajudinha. No programa de hoje, vamos debater a ação desses piratas da internet. Quem sabe assim, você aprende a se defender? Os hackers são geralmente jovens, com alto conhecimento em informática e eletrônica. Utilizam essas técnicas para invadir sites, roubar informações, criar programas gratuitos e destruir dados. Esses exploradores virtuais já tiraram do ar sites como Yahoo, América Online e até a poderosa Microsoft, por exemplo. Ao longo dos anos, eles vêm causando milhões de dólares em prejuízos a várias empresas ao redor do mundo e dando dor de cabeça a órgãos governamentais com elevado grau de segurança, como a NASA e o Pentágono. Nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei para reprimir crimes digitais, já que toda a economia americana e mundial pode ruir em razão de um ataque virtual. Mas nem todos os hackers representam uma ameaça. Vários já deixaram o submundo online para serem os defensores de grandes empresas e governos, auxiliando na correção de falhas nos sistemas de segurança de rede. Divididos em vários grupos espalhados pelo mundo, eles formam uma espécie de sociedade secreta virtual, que, segundo seu próprio código de ética, considera lícito penetrar em um sistema, desde que não se cometa roubo, vandalismo ou que se divulgue dados sigilosos. Outros, por acreditarem que toda a informação deve ser gratuita, criam programas semelhantes aos comercializados e os disponibilizam gratuitamente via internet. Mas existem aqueles que invadem com o objetivo de destruir programas e sites. No Brasil, só em agosto do ano passado, 1.000 sites brasileiros sofreram ataques hackers, segundo o site attrition.org, que divulga estatísticas periódicas sobre as atividades hackers no mundo. Para mostrar os bastidores desta guerra virtual e suas consequências no mundo real, Diálogos na Universidade traz os seguintes convidados. Eu sou Nino Carvalho, jornalista digital, trabalho com internet há 6 anos e estou aqui para discutir o assunto sobre hacker e segurança. Luiz Augusto, hacker, analista de sistema, estou aqui nesse programa agora para debater o assunto sobre segurança de sistemas e invasões. Sou Rodrigo Agia, analista de segurança da Módulo. Estou nesse debate para ajudar a disseminar a segurança da informação em nossa comunidade. Eu sou Gilberto Martins de Almeida, professor de Direito da Informática na PUC do Rio de Janeiro e em outras universidades. Sou advogado e vim conversar sobre alguns aspectos legais desse tema dos hackers. Eu sou Ricardo Drummond, doutorando em Engenharia de Sistemas e da Computação, diretor da Escola de Ciências e da Computação da Universidade e vou mediar esse debate. Nino, eu gostaria que você começasse o nosso debate dando uma panorâmica aí sobre o assunto. Os hackers são esses piratas de computador, como vocês falaram, né? E podem entrar em empresas, até mesmo tem uns mais jovens que, para brincar, entram no computador das pessoas. Isso acaba prejudicando, às vezes, dados pessoais ou dados sigilosos de grandes empresas. Eu, inclusive, fiz uma reportagem há um tempo atrás falando que tem muitos hackers que estão entrando em sistemas governamentais e de segurança de empresas e roubando esses dados e até possivelmente podendo traçar uma guerra industrial ou uma guerra entre governos, quem sabe até uma terceira guerra mundial baseada nesse tipo de ambiente, né, digital. E a FBI atrás, países como China, Israel, todo mundo se preparando para ter essa força nesse novo palco, né, desse ambiente online. E existem formas de você se preparar, né, contra esse tipo de ataque. Você, como pessoa, até não é muito vulnerável, mas empresas contratam especialistas, né, como a Módulo Security, para poder ver que tipo de falhas elas têm e como podem sanar essas falhas, que tipo de solução pode ser encontrada contra esse tipo de pirata, né?
Essa expressão que você lançou, que é muito utilizada, a questão do pirata, né? Então, eu vou perguntar aqui ao Luiz Augusto, eu já vou provocar um pouquinho. Quer dizer, o hacker é um pirata? Como é que o hacker se enxerga aí, né? Depende. Há vários tipos de hacker. Existe o hacker do bem, que ele faz pesquisas em máquinas de empresas ou particulares. Geralmente são empresas e ele usa todos esses dados que ele consegue para vender justamente a solução para a empresa que está vulnerável. E existem hackers também que não têm a ética. Eles invadem a máquina, eles destroem arquivos e deletam todo o sistema operacional. Quer dizer, então, você está situando, para a gente poder entender de início o que seria um hacker, que existe o chamado hacker do bem e o hacker que não é do bem. É, né? o que age em benefício próprio. Quer dizer, o que seria então o hacker do bem? O que faz segurança para as empresas? Ele descobre vulnerabilidades em sites, em máquinas e vende a solução. Quer dizer, ele vende, ele mesmo se predispõe a invadir. A partir de uma invasão, ele descobre as falhas e entra em contato com a empresa para mostrar, olha, uma possível solução para você evitar pessoas que têm a mesma habilidade que eu tenho, mas que tenham intenções diferentes, entrem lá e façam um estrago qualquer. É nessa linha que é chamado um hacker do bem. Nessa linha também. E empresas que contratam também o serviço. Quando elas têm a máquina invadida e algum analista de sistema com menos conhecimento, ele informa e eles requisitam alguns hackers para poderem fazer uma análise do sistema. Rodrigo, lá na Módulo, quer dizer, quem cuida dessa questão é considerado um hacker ou um anti-hacker, então? Não, a Módulo, assim, a empresa, né, como todo, tem a questão ética de poder procurar estar somente invadindo caso um cliente solicite esse processo e, do contrário, tem tanta formação técnica quanto com a relação aos analistas que fazem soluções, políticas de segurança, o questionamento de você realmente proteger a segurança da informação como um todo, não como uma única questão técnica, mas sim as questões das pessoas envolvidas, dos processos envolvidos dentro de uma empresa. Eu preciso muito ouvir o Gilberto, mas eu queria acabar de traçar esse quadro e vou voltar no Luiz Augusto. Luiz Augusto, é assim mesmo que você acha que culturalmente está sendo vista a questão do hacker? Existe realmente o hacker do bem e o hacker do mal? Parece filme do Darth Vader, né? Quer dizer, você tem o lado bom da força, o lado mal da força. Eu acho que, em geral, os usuários de internet, né, quer dizer assim, as pessoas comuns, né, como nós que estamos aqui, mesmo quem trabalha aqui na área, né, quer dizer, quem brinca de internet, visita e tal, acha que hacker é realmente aquela pessoa que vai causar um mal. Né? Não imagina que tenha, como eles falaram aqui, essa parte que é o hacker do bem. Então, o hacker ainda é, sim, visto pela grande parte das pessoas. Quer dizer, quem não conhece o meio acha que o hacker é exclusivamente um cara ruim, um cara mal intencionado que vai entrar ou no próprio computador da pessoa, né, ou então nessas empresas e vai roubar, vai mexer, vai danificar, vai apagar alguma coisa. Quer dizer, eles não sabem que tem essa outra visão de existir uma pessoa bem intencionada que vai justamente fazer o contrário. Quer dizer, é o hacker que vai proteger, né, desses outros que são mal intencionados. Nós estamos aqui segmentando os hackers. Então, vamos dizer que tem um hacker que está preocupado, na verdade, em subsidiar a empresa com formas de se evitar invasões indesejáveis. Né? E tem um hacker que efetivamente invade com um propósito escuro. Existem grupos... O código de ética é o mesmo ou são códigos de éticas distintos? São diferentes. São diferentes? São diferentes. São diferentes. O hacker do mal, eles têm até uma máfia. Eles se reúnem justamente para causar danos, né? Pegar dados de uma empresa e vender dados para outra empresa concorrente, no caso das seguradoras. E, inclusive, existem funcionários que trabalham com informática nas seguradoras que até estão envolvidos nesse tipo de espionagem, que é a espionagem industrial. Eles dão um programa, um vírus, que é um trojão, um backdoor, e eles plantam esse backdoor no sistema. Aí ele começa a ver invasão. Explica para mim, para que as pessoas possam entender, os que estão assistindo, essa questão do que é um backdoor, né? Backdoor é um programa que abre determinado tipo de porta. Existem várias categorias de backdoor. Eu vou dizer a mais comum, o NetBus, é o que todos conhecem.
Isso que ele falou, né, às vezes pessoas de dentro da empresa que são os invasores, né? Eu entrevistei uma série de consultores, né, de grande porte, de NASA e consultores de Força Armada do Brasil, e eles disseram que, na verdade, uma em cada 10 invasões vem de fora. As outras 9 são feitas por pessoas de dentro, que plantam algum tipo de agente, eles chamam de agente, né? Exato. É um vírus ou algum tipo de programação que coleta informações para eles, né? E eles transmitem isso a quem está pagando eles para roubar essa informação, né? Dormindo com o inimigo. São esses insiders, né? E isso que é a dificuldade. Você muitas vezes não sabe mais a pessoa do seu braço direito, né? A pessoa de confiança da empresa é justamente ela que vai te trair, né? Assim, não mudou muito a história, quer dizer, é sempre o Brutus que ataca, né? Assim, você confia naquela pessoa e por isso você passa aqueles ou dados ou aquelas senhas ou aquelas informações para ela, e nessa guerra que a informação é o que vale, né? Quem sai ganhando é quem tem mais informação sobre o concorrente, sobre o inimigo, sobre em relação ao governo inimigo, se for o caso. Então esse pessoal de dentro vai, pega e joga como se fosse espião mesmo, 007, né? Vende para o outro governo ou para outra empresa, para o concorrente. Quer dizer, aí já é um segmento diferente, que é um segmento de espionagem industrial, comercial, que você planta não é nem um hacker, você planta realmente um espião na área de informação, né? Agora, e o hacker, que é aquele que invade simplesmente por invadir? Eu cometi um pecado. Pelo prazer de chegar e deletar e deixar em um problema para aquele indivíduo. Por exemplo, existem vários antivírus. Eu peguei o vírus do NetBuzz, que é o patch.exe, todos conhecem, e tornei ele invisível a qualquer antivírus. Tá? Então isso já é uma falha, o Norton não detecta, nenhum programa detecta esse vírus. Então ele pode ser rodado, eu já reeditei ele, também os códigos-fontes dele, e isso pode causar uma guerra muito grande, entendeu? Um transtorno até as empresas, porque você não consegue detectar nenhum antivírus no ato de rodar ele dentro de uma máquina com uma facilidade. E nesse contexto tudo, quer dizer, a grande questão que fica no primeiro bloco que nós estamos discutindo é onde estaria o verdadeiro equívoco, né? Em você invadir com qualquer que seja o propósito, ou você, na verdade, permitir ou disponibilizar sistemas que permitam com muita facilidade a invasão. É difícil invadir? É fácil, é muito fácil invadir. Agora, cabe ao usuário se precaver. Diariamente, fazer uma checagem na máquina, ver quais são as portas que estão abertas, as principais, e procurar tomar o máximo de cuidado com arquivos de terceiros. Tem que procurar analisar bem. E, Luiz, eu acho importante ressaltar, né, a questão que antigamente tinha aquela visão que o hacker era uma pessoa com grande conhecimento, que usava todas as suas técnicas para invadir um determinado alvo, que seria o objetivo principal. Hoje em dia não, hoje em dia tem muitas ferramentas disponíveis na internet que permite que o garoto hoje à tarde acesse a sua internet, né, com banda larga, alta velocidade, baixa essa ferramenta e ao invés de tentar invadir um único alvo, não. Começa a rodar essa ferramenta tentando invadir qualquer site, pode ser um site da China, pode ser uma empresinha que esteja lá na África, pode ser o escritório que está lá o prédio ao lado, e a probabilidade de ele conseguir invadir, obter sucesso é muito alta, porque a gente sabe que é problemático, é difícil você não tem a questão de você ser seguro, na verdade você pode estar seguro no momento, mas mês que vem você já não vai mais estar seguro, porque já descobriu-se novos problemas e você precisa correr atrás como se fosse uma espécie de jogo de gato e rato. Novos bugs no sistema. Nós vamos explorar no próximo bloco essa questão, porque eu particularmente, eu faço toda a minha precária e simples transação bancária de pagamento por internet, né? E várias pessoas me perguntam, mas é seguro, mas é seguro, mas é seguro? E eu digo que é tão seguro quanto eu sair na rua, ou talvez mais, e não estar sujeito a algum tipo de ação. Mas nós vamos discutir essa questão tecnicamente. Eu estou compreendendo que nós temos então os chamados hackers do bem, mas que também hoje o hacker pode ser um amador.
Está mais fácil para onde... É isso mesmo? Ficou tão banalizado isso, né? A gente estava até conversando há pouco, que hoje você pode entrar numa sala de bate-papo, por exemplo, né? um usuário assim, leigo, então alguém que está começando a mexer com a internet e conhece alguém que você não sabe quem é, a pessoa está por trás da internet, está escondida pela internet, né? Pode ser um hacker ali por trás fazendo o papel de uma garotinha e tal, e você confia nessa pessoa, recebe algum arquivo dela, ou uma foto para conhecer ela, ou então um poema que a pessoa fez, e na verdade isso é um vírus, né? E você fala assim, poxa, não consegui abrir e tudo mais, o cara, não abriu não e tal, e ele começa a mexer no seu computador com esse simples envio, quer dizer assim, qualquer um hoje em dia, com esses recursos que ele já havia falado antes, você consegue, assim, uma pessoa também, assim, com pouco conhecimento de informática, né? Não necessário mais ser um expert, como ele havia falado, né? Com pouco conhecimento de informática, você enviar para uma pessoa que sabe menos ainda que você, algum tipo de programa desse, que até a interface, né? Quer dizer, a forma de você mexer com ele é tão simples e intuitiva como o Windows como o Word e você, através desses programas de usabilidade, de uso fácil, você consegue brincar ou até prejudicar uma outra pessoa também, e por diversão, né? Assim, a coisa está muito banalizada. No próximo bloco, nós vamos discutir se o hacker do bem é um hacker legal. Diálogos da Universidade volta já já. Diálogos da Universidade volta ao seu segundo bloco, discutindo a questão dos hackers. Nós vamos passar a palavra ao nosso Gilberto, que vai comentar a questão legal. O hacker do bem, o hacker do mal, é ilegal, é legal? Como é que nós podemos situar essa questão? Ricardo, teve um caso muito interessante na França, em que um rapaz invadiu o site de um banco e não fez nada, não criou nenhum dano, absolutamente nada. É a chamada invasão inocente, né? E o resultado do julgamento foi de que tinha que se absolver aquele rapaz, porque não cometeu nada de mal. Vou dar um exemplo oposto. Caso mais recente, inclusive, de um rapaz israelense que invadiu o site do Pentágono e foi condenado. Por que pela mesma prática, invasão, o hacker é picareta, né? O hacker em inglês, ele fura um bloqueio, por que a invasão é punida num caso e não é punida no outro? É porque os países têm leis diferentes. Países, por exemplo, Alemanha e Áustria, decidiram não criminalizar a simples invasão, porque acham que, para quê? Não tem nenhuma consequência. Outros países têm outra política. O caso, por exemplo, de Japão e Estados Unidos. Se você invadiu e não fez nada, o simples fato de você invadir já é um crime. No Brasil, a gente não tem uma lei moderna. Nosso Código Penal é de 1940. Né? Então, o que a gente tem, assim como perspectiva, é um projeto de lei que está quase sendo votado, faltam pouquíssimas comissões na Câmara dos Deputados, e que optou por criminalizar a invasão. Então, a tendência que a gente tem no Brasil é de que mesmo o hacker do bem, até ele, o simples fato dele estar invadindo um site sem autorização, independente de se vai haver dano ou não, seria um crime. Quer dizer, a palavra-chave aí é a questão da autorização. Quer dizer, se a empresa te permite, te autoriza, te contrata, né, deseja que você faça uma invasão para verificar a questão de segurança, no caso da nossa lei, que ainda está em tramitação, não seria problema. Caso contrário, passaria a ser ilegal. Você pegou muito bem o ponto. Quer dizer, hoje você ter uma atitude proativa, né, de chegar numa empresa e dizer, olha, eu descobri que tem uma série de falhas na tua segurança, não teria consequência. Se essa pessoa, quando entrou, não derrubou alguma barreira, algum firewall, chama, né? Não expôs aquela empresa a algum risco. Então, se não criou algum risco, o simples fato de entrar para diagnosticar as falhas não teria problema. A partir do momento que entrar em vigor essa lei, se for aprovada pelo Congresso, aí é problema, porque para ter chegado a esse diagnóstico, teve que invadir, e invadir é realmente uma complicação. É interessante que, na verdade, nós vivemos hoje uma mudança na escala de valores. Quer dizer, nós falamos em informação, que tipo de ativo que a informação é considerada, quer dizer, o conhecimento, que tipo de ativo. Quando você privilegia qualquer contato com a informação como crime,
de certa forma, você está preterindo a questão humana. Já na outra lei, ele dá uma atenção ao homem, acha desnecessário criminalizar esse tipo de situação, mas deixa descoberto o ativo. Então, acho que aí entra o valor. Essa escolha, vamos dizer assim, da legislação brasileira, você acha que é devida ao quê? O que está nos interessando ou realmente nós estamos preocupados com a informação e com a sua capacidade de gerar conhecimento e, consequentemente, também de gerar capital? Vou te dar um exemplo que eu acho que é bastante do conhecimento comum e é uma figura, assim, do mundo real, que é a invasão de domicílio. Todo mundo sabe que é crime invadir um domicílio, de novo, sem a tal da autorização, né? Até hoje, os juristas nunca conseguiram chegar a um consenso. O que é protegido por esse crime? É a casa ou é a pessoa? É o ativo? É o dinheiro? Ou é uma pessoa? É a tranquilidade doméstica? É a liberdade de ir e vir? Então, na internet, a gente tem uma situação parecida, né? Um site equiparado, muitas vezes, a uma loja comercial, um estabelecimento comercial, uma casa, né? Então, se deve criar por um site na internet alguma coisa semelhante a algo que já existe como crime, que é a invasão de domicílio, esse tipo de discussão é que está por trás, por exemplo, desse projeto de lei. Na verdade, a informação do site, né, acaba se tornando assim, o maior valor que o site tem. Por exemplo, hoje em dia, né, mais do que nunca, né, o banco de dados que o site tem, as informações dos clientes do site, quer dizer, você sabe o e-mail do cara, o CPF, quanto o cara gasta, o que o cara visita, o que ele gosta de comprar, quando a filha dele faz aniversário, esse tipo de informação é o que vale dinheiro, né? Então, quem tem mais informação desse tipo, sobre clientes, sobre pessoas, né, é o site que vale mais. E isso é lógico porque depois as pessoas vão ser abordadas comercialmente para gastar dinheiro com esses sites, né? Então, tem muitas empresas que sofrem, sites, né, desculpa, que sofrem esse tipo de invasão, né? Pessoas de outras empresas, ou então independentes, depois vão ver as informações, roubam esse banco de dados dos sites, né, com essas informações todas, para ou vender para alguma empresa, ou então já contratados para poder usar esse tipo de coisa. Tem empresa que está vendendo mala direta com minha informação sem eu permitir, né? Não, existe. Os dados estão aí. Existe a famosa chantagem também. Chegar para o dono do site e falar... A chantagem de chegar para o dono do site e falar, olha, eu tenho seu banco de dados com o número dos cartões de seus clientes e nomes, eu vou expor se você não me pagar tal quantia. Existe esse tipo de chantagem. Mas nesse caso é indiscutível, né? É complicado. Pegou, é complicado. Hoje a legislação já tem alternativa para esse tipo de situação ou ainda é discutível? Esse é um dos itens de um denominador comum, assim, no mundo inteiro. A ONU fez uma recomendação, e a União Europeia também, dizendo, olha, se vocês não quiserem pegar muito pesado, por assim dizer, né, essa parte de criminalizar tudo, então tem aqui uma pauta mínima do que realmente deve ser crime. Então, o hacker que hackeia para espionagem deve ser crime, sabotagem também deve ser crime, uma série de chantagem também deve ser crime. Outras coisas não. Essa recomendação internacional e essa tendência onde de está haver um tratado. disponível isso? Onde nós conseguimos acesso a essa informação? Existe uma recomendação, essa de 89, está no site da União Europeia, inclusive a elaboração de uma diretiva, é um site muito interessante, e também na ONU existe esse tratado, ou esse estudo para um tratado com essas pautas. E existe todo o trabalho dos juristas, que dizem, com relação a essa questão de o que o hacker faz, né, classificam, existem alguns crimes de informática puros, né, que são, por exemplo, você hackear, pelo simples prazer de hackear. Se isso é crime, é simplesmente uma situação virtual. E existem outros crimes em que você hackeia para, por exemplo, desviar dinheiro do banco. Aí é um crime tradicional, é o crime do estelionato. Uma decisão muito interessante do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Sepúlveda pertence, diz o seguinte: quando se inventou a pólvora, não foi preciso redefinir o crime de homicídio. O crime de homicídio pode ser cometido com uma faca, pode ser cometido com o uso da pólvora, num revólver, né? Então, quando se inventou a internet, não precisa mudar o crime de homicídio. Mesma forma com estelionato, crime de dano, apropriação indébita, invasão de correspondência, todos esses. Quer dizer, a questão da invasão
técnica é uma coisa, a questão do que você